Conexão Ciência. Eu sou a Claudete Carvalho Canezin, sou advogada, sou professora do curso de Direito da UEL, sou especialista em Direito de Família, sou mestre em Direito de Família e sou doutora na violência doméstica. Sou professora da UEL há mais de 30 anos, sou formada, a minha graduação é pela UEL, a minha especialização, lato sensu, é pela UEL, o meu doutorado também é pela UEL. O NEDIGE foi criado há 18 anos atrás. Foi criado um desejo do Dr. Olímpio de Sá Souto Maior, membro do Ministério Público, então ele era promotor de justiça. E depois, na carreira, ele se tornou procurador do Ministério Público e foi para o Tribunal de Justiça. Dr. Olímpio sempre foi um entusiasta, um homem que sonhou com uma vida melhor para os adolescentes, em conflito com a lei, que naquela época não era essa terminologia. E ele sempre quis criar um núcleo de estudos, mas também de direitos e deveres e de defesa das crianças e do adolescente. E aí, lá no início de 2004, 2005, ele foi conversar com o governador da época, falando deste sonho dele. E aí ele foi direcionado para a SETE. A SETE é a Secretaria de Estado de Tecnologia do Ensino Superior. É aonde as universidades são vinculadas, todas as 7. A nossa Secretaria de Estado é a 7. E aí, lá com o secretário da época, ele disse sobre o sonho dele. E aí, viu que o sonho dele era legal, porque a ideia dele era criar núcleos dentro das universidades para que professor coordenasse e alunos fizessem parte. E os egressos fossem profissionais do núcleo, advogado e psicólogo. E aí, a 7 manda ofício para as universidades, marcando uma reunião e solicitando um professor de cada universidade que trabalhasse com essa área. E aí, o reitor da época, sabendo que eu trabalhava com direito de família, então o reitor me convida para ir nessa reunião da SETE. E lá fui eu. E lá conheci o Dr. Olímpio, que só conhecia pelo trabalho dele na área do Ministério Público. E ele colocou toda a ideia dele. Claro, estava a UEL, a UEM, a UEPG, Foz, Unicentro, Ponta Grossa, o EMP, que é Jacarezinho. Então estavam os professores de todas as universidades estaduais do Paraná. E a Amália, professora da UEM, e eu, da UEL, fomos as coordenadoras para criar o projeto, dentro da ideia do promotor de justiça, o Dr. Olímpio. E aí eu e a Amália começamos a trabalhar, elaboramos o projeto e fomos para a próxima reunião, já com o esboço do projeto. E ele ficou maravilhado, porque era aquilo mesmo que ele queria. E aí então começou a tratativa, para recursos para implantar o NEDIGE no Paraná. Qual era a ideia dele? De ser um mini núcleo de prática jurídica. Só que o foco, a temática, o objetivo era criança e adolescente. Então, aquele núcleo de prática jurídica especializado, específico, iria tratar apenas e tão somente os casos de criança e de adolescente. Então, em 2006, sai o edital em 2005 para iniciar em 2006. Então, em 2006, aquele projeto que eu e a professora Amália da UEM tínhamos elaborado foi distribuído para todas as universidades para que fossem todos os núcleos iguais, e aí foi apresentado para 7, cada universidade. Começaram-se os núcleos e eu coordenadora em Londrina, a Amália coordenadora na UEM, e fomos construindo Jacarezinho, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Estas eram as cidades que iniciamos o NEDIGE para trabalhar com a criança e o adolescente. Esse trabalho jurídico e psicológico na área do cível, do direito de família, fazer guarda, alimentos, regulamentação de visitas,
execução de alimentos, investigação de paternidade, destituição do poder familiar, adoção. Então, isto era, a princípio, o que nós trabalharíamos. Depois, então, começamos também com os adolescentes que estavam em conflito com a lei, que tinham cometido atos ilícitos. Depois disso, veio a Defensoria Pública. Então, quando veio a Defensoria Pública, nós dividimos as competências. Então, a Defensoria Pública ficou com os adolescentes em conflito com a lei, apreendidos, aqueles que estavam em regime de internamento, porque já tinha tido uma sentença, uma condenação, então aí ele estava lá internado. O termo não é prisão, mas sim internação. Mas é privativo da sua liberdade. E nós, do NEDIG, ficamos, então, com os adolescentes em conflito com a lei, que responde em liberdade. Além de atender a criança que sofre abuso sexual. Então, o NEDIG atende toda criança e adolescente que é abusada e que é estuprada. É um trabalho difícil, não é fácil. Os profissionais precisam ter uma maturidade, porque a gente se depara com coisas terríveis. Não é fácil. Então, o NEDIG faz um trabalho excepcional em Londrina. O NEDIG tem este foco, tem uma equipe excelente de trabalho, com 5 advogados e 8 estagiários do curso de Direito, uma psicóloga e uma estagiária da psicologia. A parte da psicologia coordenado e orientado pela professora Lucila, do curso de psicologia da UEL. E fazem um trabalho extraordinário. E a parte jurídica é orientada e coordenada por mim e pela professora Maria Aparecida Pivetta, que damos toda a orientação e o suporte para a equipe. Os profissionais e alunos aprendem muito, porque é um núcleo de prática jurídica especializada naquela temática. Então, esta é a história do NEDIG, como foi criado. E ele vai fazer 17 anos. Conexão Ciência.